Bom dia a todos e sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Hoje contamos com a presença do Sr. Fernando Salek, CEO da companhia, do Sr. Arnaldo Calbucci, COO, Sr. Michael Connell, diretor de Relações com Investidores, e do Sr. Marcelo Torres, controller. Informamos que a conferência está sendo gravada. Para acesso à tradução simultânea, por favor, clique no botão Interpretação e selecione Inglês. Os participantes estarão conectados como ouvintes durante a apresentação da companhia. Para visualizar a apresentação, acesse o link disponível na janela de bate-papo. Os participantes podem enviar perguntas durante a conferência utilizando a função Q&A. A sessão de perguntas e respostas terá início após a apresentação da companhia. Os resultados financeiros são apresentados em reais e seguem as normas internacionais de informação financeira, exceto quando indicado de outra forma. A página 2 da apresentação contém os avisos habituais sobre as declarações prospectivas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Salek. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa conferência de resultados. Nós vamos começar a apresentação no slide número 4, destacando o nosso desempenho em segurança. Nos 12 meses findos em 30 de setembro, a nossa taxa de frequência de acidentes com afastamento foi de 0,39 incidentes por milhão de horas trabalhadas, mais uma vez superando a referência mundial de excelência. Nosso compromisso incessante com a segurança e o bem-estar dos nossos colaboradores é o alicerce das nossas operações. Passando para o slide, por favor, de número 6. Aqui nós apresentamos um resumo dos nossos resultados consolidados. No terceiro trimestre, a receita líquida aumentou 24%, totalizando 767 milhões de reais, impulsionada principalmente pela melhoria no desempenho operacional em todas as nossas unidades. Nos primeiros 9 meses do ano, a receita cresceu 18% em reais e 12% em dólares. No trimestre, o EBITDA aumentou 47%, somando 399 milhões de reais, impulsionado principalmente pelos excelentes resultados dos nossos terminais de container e rebocadores, além de um ganho não recorrente com a venda do nosso antigo estaleiro Guarujá 1. Nos primeiros 9 meses de 2024, o EBITDA cresceu 24% em reais e 18% em dólares. O lucro líquido do trimestre aumentou 129%, alcançando 217 milhões de reais, impulsionado principalmente por resultados operacionais mais fortes. Esse resultado também se beneficiou de um impacto positivo líquido de 21 milhões de reais em impostos diferidos, decorrente da conversão dos itens não monetários de dólar para real nas nossas subsidiárias com moeda funcional dólar. No acumulado do ano, o lucro cresceu 26% em reais e 18% em dólares. Agora vamos passar, por favor, para o slide número 7. Nesse slide, nós destacamos o desempenho financeiro dos nossos principais negócios. A receita dos terminais de container cresceu 26% no trimestre, alcançando 277 milhões de reais, impulsionada pela maior atividade operacional e ganhos com serviços acessórios. O EBITDA aumentou 28%, totalizando 141 milhões de dólares, impulsionado por volumes maiores e economias de escala, resultando em uma expansão de margem de 93 pontos base. A movimentação de containers aumentou 30%,
impulsionada por ganhos robustos nos fluxos de transbordo e gateway. Em dólares, a receita subiu 11% e o EBITDA cresceu 13%. Em rebocadores, a receita aumentou 19% no trimestre, alcançando 387 milhões de reais, impulsionada por volumes maiores e um mix de serviços aprimorado. Embora as receitas de operações especiais tenham aumentado em reais, apoiadas por variação cambial positiva, devido à depreciação da moeda brasileira, elas diminuíram em dólares devido à redução na atividade de assistência à salvatagem. As manobras portuárias aumentaram 1%, impulsionadas principalmente pela maior quantidade de navios transportando grãos, minério de ferro, veículos e produtos siderúrgicos. Em dólares, a receita subiu 5% e o EBITDA aumentou 1%. Já nas nossas joint ventures não consolidadas, representadas principalmente pela operação de embarcações de apoio offshore, a receita aumentou 30%, totalizando 176 milhões de reais, graças à maior utilização da frota e as taxas diárias mais altas. Os dias em operação cresceram 9%, impulsionados por novos contratos e algumas renovações. O lucro líquido do trimestre aumentou significativamente para 11 milhões de reais, contabilizado no resultado da companhia via equivalência patrimonial. Vamos seguir, por favor, para o slide de número 9. Nesse slide, nós apresentamos alguns dos nossos indicadores financeiros de liquidez e alavancagem, que permanecem consistentemente sólidos. O endividamento bancário em reais caiu 6% em relação ao saldo de 30 de junho, principalmente devido às amortizações no período. Em dólares, os empréstimos reduziram 4% para 288 milhões de dólares. No fluxo de caixa do terceiro trimestre, nós destacamos 309 milhões de reais provenientes das atividades operacionais, 95 milhões de reais em investimentos, principalmente destinados à construção de rebocadores e manutenção dos terminais de container, 111 milhões de reais em distribuição de dividendos, além de 119 milhões de reais em amortizações de empréstimos bancários. Como resultado, nós encerramos o período com 324 milhões de reais em caixa e equivalentes de caixa. A alavancagem bancária para os 12 meses, findos em 30 de setembro, diminuiu de 1,4 para 1,1 vezes o EBITDA, tanto em reais como em dólares, devido à redução da dívida e o aumento dos resultados. No final do trimestre, 75% da nossa dívida bancária era de longo prazo e 72% era financiada pelo Fundo da Marinha Mercante a taxas de juros fixas. Passando para o slide 11, por favor. Aqui nós gostaríamos de comentar sobre o nosso desempenho operacional no ano até outubro, que nós acreditamos aí refletir adequadamente uma trajetória positiva na eficiência e no ritmo das nossas operações, ressaltando a resiliência aí dos nossos negócios. Os nossos principais segmentos de terminais e rebocadores apresentaram resultados bastante sólidos, impulsionados pela contínua expansão no fluxo de comércio. Nós superamos as nossas expectativas positivas para os primeiros 10 meses de 2024. No acumulado do ano até outubro, o volume agregado dos terminais cresceu 27%, impulsionado pelos ganhos em todos os fluxos comerciais. Em Rio Grande,
A movimentação de containers aumentou 29%, impulsionada pelo forte crescimento nos volumes de transbordo de longo curso. Da mesma forma, Salvador apresentou um notável aumento de 25% nas operações, com forte desempenho em todos os fluxos também. Os nossos volumes até outubro de 2024 já superaram o ano completo de 2023. Em rebocadores, as manobras portuárias cresceram 4% no período e o tamanho médio dos navios atendidos cresceu 2%, principalmente devido à expansão dos volumes de minério de ferro, grãos e containers. No segmento de energia offshore, a nossa frota de OSVs registrou um aumento de 9% nos dias em operação, graças aos novos contratos e às renovações. Em nossas bases de apoio, as atracações de embarcações permanecem estáveis. Eu termino aqui a apresentação e aí, como de costume, eu gostaria de convidá-los para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. Para digitar uma pergunta, por favor, clique no botão Q&A. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Nós temos uma pergunta aqui sobre, a pergunta é sobre quando ocorrerá a entrega dos 3 novos rebocadores de 70 Bollard Pull que nós anunciamos. Eu vou passar a resposta para o Arnaldo Calbucci. Obrigado, Fernando. Nós vamos iniciar a construção desses rebocadores agora no início de 2025. A entrega da primeira unidade está prevista para o final de 25, a segunda unidade para o início do ano de 26 e a terceira unidade até meados de 2026. Lembrando que nós entregamos aí a última embarcação da série de 6 rebocadores de 90 toneladas de Bollard Pull, agora no terceiro trimestre desse ano de 24. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Para digitar uma pergunta, por favor, clique no botão Q&A. Nós temos mais uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte, eu vou ler a pergunta. A MSC já iniciou o processo de aprovação junto ao CAD
qual é a expectativa de tempo para que se obtenha o antitrust clearance? O processo já começou, os advogados estão trabalhando no tema, enfim, e se espera que haja o application aí para o CAD nas próximas semanas. Do ponto de vista das expectativas de quanto deve demorar, enfim, a transação vai seguir, a aprovação vai seguir um rito ordinário, e muito provavelmente, e deve acontecer, portanto, se espera entre o final do primeiro semestre do ano que vem e meados do segundo semestre do ano que vem. Nós temos uma pergunta do Carlos Matos, e a pergunta é a seguinte: tem alguma previsão em relação a alguma data ou estimativa da OPA da companhia? Obviamente que a OPA, o processo da OPA depende do closing da transação, então, enfim, a gente não tem uma data específica. A partir do closing, a expectativa é algo entre 4 e 6 meses para que ela seja realizada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Salek, que fará as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, ao concluirmos os primeiros 10 meses de 2024, eu tenho o orgulho de constatar que a Wilson Sons continua apresentando um crescimento robusto em alguns dos seus negócios e excelência operacional em todos eles. A força dos nossos principais negócios tem sido notável, demonstrando tanto o vigor do nosso modelo operacional quanto a eficiência da nossa estratégia. Olhando para o futuro, nós seguimos com o nosso compromisso inabalável com os mais rigorosos padrões de segurança, a utilização ótima dos nossos ativos e uma alocação disciplinada de capital. Nós estamos orgulhosos do progresso alcançado até agora e confiantes da nossa capacidade de navegar rumo a um futuro ainda mais promissor. Eu gostaria também de reafirmar o nosso compromisso com a criação de valor para todos os stakeholders da Wilson Sons, reforçando que os nossos valores e o compromisso com clientes, colaboradores, acionistas, parceiros e comunidade permanecem inalterados. Nós seguiremos operando normalmente, com o mesmo nível de excelência, segurança e eficiência que sempre nos guiou. Eu agradeço profundamente a todos os nossos colaboradores pelo comprometimento contínuo e pelo trabalho exemplar, que tem sido a marca da nossa companhia ao longo da nossa trajetória. Obrigado pela presença de todos, espero que todos fiquem bem e seguros. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado. Com isso, encerramos a teleconferência da Wilson Sons. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.